Um delegado pode prender uma advogada por se sentir ofendido? Uma advogada foi presa dentro do próprio escritório por um delegado de polícia, que ele disse ser vítima dela. E mais, ele foi armado com um fuzil até o escritório dela. Agora me responde com sinceridade, você que está assistindo esse vídeo. Isso é justiça ou um abuso de poder? Porque esse caso ocorreu lá em Goiás e chocou o Brasil inteiro. Por quê? A advogada saiu algemada, presa por causa de uma postagem. E depois foi solta pagando uma fiança. Mas aqui está um ponto que ninguém está explicando. O próprio delegado disse ofendido. Foi quem prendeu ela. Como assim? Como a pessoa ofendida vai lá e prende a outra? Hoje eu vou te mostrar como um advogado criminalista. Se isso é legal ou completamente irregular. O caso envolve uma advogada muito conhecida, atua na área criminal. Isso aconteceu em Goiás. Tudo começou quando ela foi lá e registrou um boletim de ocorrência. Mas o caso foi arquivado pelo próprio delegado que prendeu ela. E depois disso, ela foi nas redes sociais, foi falar, criticar essa decisão do arquivamento. Aí começou esse problema. O delegado se sentiu ofendido. E qual foi o resultado? Foi até o escritório dela, entrou no local e deu voz de prisão para ela. Ou melhor, prisão em flagrante. Tudo isso dentro do ambiente de trabalho da advogada, com uma arma de grosso calibre na mão e com uma gravação circulando na internet. Aí entra o primeiro ponto essencial de tudo isso que aconteceu. Ela não foi só presa por violência, ela foi presa por fala. Segundo o delegado, ela cometeu o crime de difamação contra ele, contra a pessoa exclusiva daquele delegado. E mais, durante a abordagem, quando ele estava prendendo ela, ele alegou desacato da pessoa dele, injúria e desobediência. Ou seja, a prisão não foi só pelo que ela postou, mas também pelo comportamento dela no momento da abordagem. É comum a pessoa ficar exaltada ali no momento de uma abordagem. Mas aqui entra um detalhe técnico muito importante para você que está assistindo. O crime contra a honra quase nunca resulta em prisão imediata. Quase nunca. Se você vê a habitualidade nas delegacias, quase nunca acontece. Na maioria dos casos, existe uma investigação, direito de defesa e uma decisão judicial posterior de tudo isso que aconteceu para aí sim gerar uma punição. Mas tudo o que aconteceu foi imediatamente. Ele foi ofendido e foi lá e prendeu ela. Estranho, né? E aqui vai um ponto que pouca gente entende dessa dinâmica do que aconteceu lá. Ser ofensivo não significa que pode ser preso na hora. Você xingar alguém não quer dizer que você pode ser preso na hora. Isso é o comum de acontecer. Mas analisando de forma jurídica, eu vou te trazer que o crime de difamação consiste em atribuir fato ofensivo à reputação de alguém. Mas existe um detalhe que é fundamental no crime de difamação. Este crime, em regra, não gera prisão, é o que eu disse anteriormente. Segundo ponto, aqui que começa o problema, é quem realizou a prisão. Pensa o seguinte, você xinga um delegado no futebol, ele mesmo vai lá e te prende? Você xinga ele na rede social, ele mesmo vai lá e te prende? Foi o que aconteceu aqui. Aconteceu os fatos e o próprio delegado foi lá, quem dizia ser a vítima, foi lá e prendeu. E isso levanta uma questão gravíssima. Cadê a imparcialidade? Por que não mandou o outro delegado? Porque no direito, quem acusa não pode agir como autoridade julgadora. Ele pré-julgou uma situação de crime e foi lá e prendeu. Mas ele era vítima. E neste caso, se disse ofendido. Foi quem prendeu. E um terceiro ponto importante é o que a gente fala na advocacia, que são as prerrogativas. O escritório do advogado é protegido por lei. Ele não pode ser violado de qualquer forma. Existem regras específicas para entrada de um policial dentro do seu local de trabalho, exclusivamente no escritório do advogado. Se isso não é respeitado, pode haver nulidade daquela prisão. E aqui surge a principal discussão jurídica nesse caso. Essa medida foi legal? Foi completamente desproporcional. E o que a OAB fez sobre tudo isso? A OAB entrou forte nesse caso. Ela classificou a situação como arbitrária e possível abuso de poder da autoridade. Mas ainda não parou por aí.
A Ordem dos Advogados conseguiu uma decisão judicial. Judicialmente, a Ordem dos Advogados entrou e proibiu o delegado de atuar no caso. Sabe por quê? Porque ele era parte interessada. Como que a parte interessada vai participar da continuidade da investigação policial? Ou seja, ele era a suposta vítima. E no entendimento foi claro. Não é compatível com o Estado de Direito alguém conduzir um procedimento sendo parte envolvida. Imagina se tudo isso acontecer. A gente vê em outros casos, mas nesse caso, envolvendo a advogada, teve muita repercussão. Esse é um dos pontos mais graves de todos esses casos. Desse caso específico. O que aconteceu depois disso? A advogada depois da prisão, ela foi levada para a delegacia e liberada no mesmo dia. Mas ela teve que pagar uma fiança de R$10 mil. Depois disso. Aí o caso ganhou repercussão, como eu te disse. Aí começaram os questionamentos jurídicos. Atuação institucional da OAB, análise da legalidade da prisão, tudo isso foi pré-questionado. E o mais importante, surgiram indícios de que o caso pode nem se sustentar, nem se levar a uma instrução de julgamento, que é um processo criminal. Então, pela ilegalidade e nulidade, já estão supondo que não vai para frente. Muita gente acha que se houve prisão, houve crime, mas nem tudo. Pode ter nulidade, o que a gente falou anteriormente. Mas na prática, pode ter sido exatamente o contrário. Completamente. E o risco da ilegalidade está muito claro. Porque se o juiz já determinou que ele não vai participar do caso, por que ele deu cumprimento no caso? Esse caso levantou 3 pontos centrais. Se a liberdade de expressão, o abuso de autoridade do delegado e as garantias da advocacia, esses foram os pontos levantados. Se ficar provado que houve excesso da autoridade policial, o Estado pode ser responsabilizado. Por quê? Porque o delegado representa o Estado. E aí mais, a prisão pode ser considerada ilegal e eu vou falar para você, supondo que ela pode ser indenizada pelo constrangimento. E agora voltando à pergunta inicial, vamos lá no começo. Um delegado pode prender uma advogada por se sentir ofendido? A resposta, em situação muito específica, sim. Se um advogado respeitar um delegado dentro de uma delegacia de polícia, o advogado vai ser preso. Isso acontece muito. Advogado que não sabe os seus direitos nem as prerrogativas, acontece muito disso. Mas não dessa forma que aconteceu com ela. O que este caso mostra é algo muito sério. Quando a autoridade vira parte, é risco absurdo. Aumenta. E no direito, pode ser o controle virar ilegalidade. Porque se essa prisão começar a virar em tona, tudo vai se tornar ilegal. Aí eu te falo, se você quer entender realmente poder levar alguém a uma prisão, se realmente você quer entender isso, sem distorção da internet, acontece muito, inscreve aqui no canal e ativa suas notificações, porque aqui você entende o direito na prática.